está a família do Jonathan William Lima. Pode levantar a mão? Está aí. Família de Leonilda Correia Machado. Sua família. Tá bom. Podem sentar. Então, a nossa solidariedade com vocês que perderam um ente querido. A Eucaristia, como eu disse no começo, é festa da ressurreição. Então, a vocês que são pais, devem confortar a fé em Deus. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Só Ele é a nossa força, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos fortalecer, pode nos manter em pé. Então, hoje nós rezamos pelo Jonathan e pela Leonilda e por outras pessoas, Maria Luísa, pedindo a Deus que os receba junto dele, porque Deus, através de Jesus, prometeu na casa do Pai há muitas moradas. Então, que Deus perdoe as faltas que eles tiveram e os acolha no seu reino. E aqueles que ficaram, os familiares, os amigos, Deus fortaleça na fé, porque a nossa missão aqui ainda não acabou, que nós continuemos a nossa missão. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria, como eu disse antes, estar aqui hoje celebrando essa Eucaristia, depois de ter saído daqui 4 meses atrás. 4 um pouquinho, né? 4 meses. Fui para Moçambique, lá na África. Estou dando alguma informação a mais, porque algumas pessoas não sabem. E estou lá na Diocese de Pemba, que é uma das 12 dioceses de Moçambique. Uma diocese bastante grande, quase do tamanho de Portugal. O país, Portugal, é quase do tamanho da nossa diocese. E dentro de Portugal tem 18 dioceses. Então, para ver a desproporção, né? Em Portugal há 18 dioceses. E a nossa diocese, que é quase do mesmo tamanho, é apenas uma diocese, onde trabalham 25 padres, entre eles alguns doentes, idosos. Trabalha um grupo grande de irmãs, mais ou menos 65 irmãs. Parece muito, mas é muito pouco diante do tamanho da diocese. Há muitas paróquias sem assistência missionária, sem padres, sem irmãs. Há alguns distritos, ilhas, porque fazem parte da nossa diocese, 16 ilhas, sem atendimento também por falta de missionários. Mas, por outro lado, há um povo muito sedento de Deus, um povo que quer conhecer a Deus, que tem vontade de entender melhor, de viver a sua fé, de vivenciar a sua fé. E é uma igreja ministerial. Há muitos ministérios. Então os cristãos assumem a responsabilidade da sua igreja. As comunidades, se aqui no Brasil 70% das comunidades cristãs não tem missa no final de semana, o Brasil, que é o maior país católico do mundo, 70% no final de semana não tem missa. Imaginem lá, não é? Talvez 95% das comunidades não tem missa no final de semana, porque há poucos padres. Mas as comunidades se reúnem, celebram a palavra e rezam juntos. É uma igreja ministerial que nós queremos que continue, mesmo que nós tenhamos mais missionários. A igreja deve continuar sendo ministerial, porque todos os cristãos, todos os batizados devem viver a sua vocação. A igreja somos nós. Cada um de nós tem sua parte de responsabilidade. É por isso que cada um precisa assumir a sua parte.
Se nós olharmos a realidade de Moçambique, lá da diocese onde eu trabalho, no primeiro momento a gente pensa, mas como é que pode uma igreja subsistir assim, permanecer assim? Justamente o trabalho dos cristãos. Na época da guerra, porque o país viveu em guerra durante muitos anos, todos os missionários, padres e irmãs foram expulsos para a cidade, para cidades grandes, e a igreja nas comunidades, nas periferias, no mato, foi continuada, foi tocada pelos cristãos. Ali eles batizavam, continuavam a catequese, faziam casamentos, né? E os padres não podiam chegar, porque eram proibidos por causa da guerra. Depois do período da guerra acabou, nós vivemos lá em Moçambique, o povo viveu muitos anos, quase 20 anos de paz, que a guerra acabou em 92, mas infelizmente nesse ano passado, 2012, depois de 20 anos, quase 21 anos de trégua, de tranquilidade, voltou alguns sinais da guerra. O partido que está no poder são aqueles que tomaram o poder dos portugueses, um partido muito radical e não permite muita oposição. Então não quer dialogar com a oposição. A oposição, por outro lado, tem guerrilheiros armados. Então começou no ano passado algumas guerrilhas, já morreram algumas dezenas de pessoas no centro do país. Então no centro do país, para se passar por terra, tem que formar comboios, ou seja, juntar um número grande de carros, aí a polícia acompanha para passar um determinado lugar. Mas mesmo assim tem acontecido algumas mortes. Eu moro lá no norte de Moçambique. Isso está acontecendo no centro. Os bispos de Moçambique tomamos uma posição muito forte, muito dura, pedindo diálogo entre as duas partes e acusando um pouco o governo, porque o governo não permite oposição, coloca toda a culpa na oposição e justifica as suas manobras, a sua violência por causa disso. É possível que haja paz. Então eu peço que vocês se juntem a todo o povo moçambicano para rezar pela paz, porque o país precisa. Porque quem sofre com a guerra são os pobres, são os fracos, os inocentes, que não tem nada a ver com a guerra que os grandes fazem entre eles. Então, mas isso não impede o trabalho da igreja. Continua, nós somos aí em Moçambique, mais ou menos 20 bispos em 12 dioceses. Alguns bispos já são eméritos, são aqueles bispos idosos que já deixaram a responsabilidade da diocese. E temos muito trabalho pela frente. O trabalho de formação é uma das nossas prioridades, justamente a formação em todos os níveis. Formação dos nossos padres, dos religiosos, dos cristãos em geral. Formação em todos os níveis. A educação em Moçambique é de uma baixa qualidade, nem todos têm acesso à educação. Há muitas escolas de pau a pique, há muitas crianças que têm aula debaixo das mangueiras ainda, porque não tem salas de aulas. O atendimento de saúde é muito precário, faltam medicamentos, faltam médicos, faltam recursos. Muitas pessoas morrem no caminho do hospital porque tem que andar longas distâncias. Um dos maiores problemas é a água, a falta de água. As mulheres é que têm a responsabilidade de buscar água para casa. Algumas buscam água, tem que andar muitos quilômetros para buscar água. É um dos maiores problemas, porque não tendo água potável para todo mundo, bebem qualquer tipo de água. E a água é uma fonte de males, de doenças, etc. Quando uma água não é tratada e não tem condições de consumo. Então, muitas doenças por causa da água. A
principal doença, a principal causa de morte em Moçambique é a malária. Isso muitos de vocês já ouviram, eu já tinha falado antes de ir para lá, é a malária. Mas há outras doenças invasivas, há muita lepra. Moçambique é o segundo país em número de leprosos da África. Há outras, AIDS, há muitas outras enfermidades. Mas eu não quero ficar falando só de coisas negativas e ruins. Quero retomar um povo muito sedento, um povo que quer vencer, quer uma vida melhor. A província que eu estou, lá estado é chamado de província. O nosso estado, a nossa diocese abrange todo o estado de Cabo Delgado. E a capital de Cabo Delgado é Pemba. Por isso é chamada Diocese de Pemba, que fica no litoral. Então, onde eu moro, a cidade de Pemba, é litoral. O nosso estado de Cabo Delgado, nos últimos anos, ele está se tornando o estado mais rico de Moçambique, porque se descobriu gás e petróleo, pedras preciosas, ouro, grafite, mármore, e há muitos estrangeiros, empresas estrangeiras explorando tudo isso. E para os moçambicanos não está sobrando quase nada, só o trabalho duro. Muitos morrem nas minas. Então nós temos denunciado isso, a igreja tem denunciado isso. Claro que as autoridades não gostam, há muita corrupção, o país muito pobre. Então, quando vem alguém de fora e oferece, as autoridades facilmente se corrompem. As autoridades acabam sendo muito ricas, porque desviam aquilo que deveria ser um recurso para todo o país. Infelizmente isso acontece. Mas a igreja tem sido profética, tem denunciado. Eles não gostam, dificultam as coisas para a igreja, muitas vezes criticam os bispos, não ouvem os bispos, justamente porque denunciamos toda essa situação. Mas é um povo pobre, que não tem nem um décimo dos recursos que nós temos aqui e das possibilidades que nós temos aqui, mas é um povo cheio de esperança, um povo alegre, um povo que quer viver. E a área da formação, como eu estava dizendo, é que nós queremos investir bastante. E para isso não precisamos só de padres, precisamos de missionários. Estamos trabalhando isso com eles, que todos somos missionários, que os mais pequenos, os pobres, têm que ajudar os outros pobres, que uma paróquia tem que ajudar a outra, trabalhando lá isso internamente, na igreja de Moçambique. E o Papa Francisco, de maneira muito especial, de março para cá, desde a sua eleição, ele tem trabalhado isso com toda a igreja. Todos nós somos missionários. Todo batizado é missionário. O batizado não tem que ficar dentro de casa, preocupado só consigo mesmo. Tem que sair, tem que ir ao encontro das realidades muitas do mundo. Tem que ir ao encontro daqueles que mais sofrem. Tem que ir ao encontro daqueles que mais precisam. A missão não se realiza dentro da igreja, mas fora. O Papa Francisco tem insistido, é preciso abrir as portas e sair da igreja para ir ao encontro das realidades, sair da nossa casa, que às vezes ficamos lá acomodados, podendo fazer muitas coisas, mas ficamos acomodados. Sair de nós mesmos, às vezes centramos a preocupação só em nós, só em nós, mas ao outro, aos outros. Há pessoas precisando. Eu poderia fazer tantas coisas e não faço. Por quê? Por que fechar em mim mesmo? Por que uma igreja fechada, voltada para si mesmo? Não. É preciso sair, ir ao encontro dos outros, realizar o seu batismo, fazer valer o seu batismo. Então o Papa Francisco tem insistido: abram as portas,
do coração, da sua vida, da sua casa, da sua igreja, da comunidade, e vá ao encontro das muitas realidades que nos desafiam. Então, essa é a principal mensagem. Não tenhamos medo. Nós ouvimos na leitura, Davi era pequeno quando foi escolhido, era o último dos filhos de Jessé. Deus não escolheu nenhum daqueles maiores, grandes, bonitos, escolheu Davi, porque tinha para ele uma grande missão. Davi era um pastor de ovelhas, e Deus lhe dá uma missão grande, de ser rei, de conduzir o povo. E ele, nós ouvimos no Evangelho, vai ao encontro do Filisteu, que era um grande guerreiro. Então é a luta do pequeno contra o grande. Todos nós conhecemos essa história que nós ouvimos no Evangelho. Mas Davi diz assim: Deus está comigo, Deus está comigo, por isso eu não tenho medo. Muitas vezes o pequeno, o pobre, se acha indigno, se acha incapaz, se acha impotente. Mas quando nós temos Deus, nós temos segurança. Quando nós colocamos Deus à frente, nós podemos tudo, porque Ele está conosco. Se nós deixamos que Ele conduza a nossa vida, então vai dar tudo certo, como deu certo para Davi. Então o povo pobre, o simples, precisa que entendam isso. Às vezes o horizonte está muito longe, está muito difícil, é uma realidade que parece inalcançável, mas não é. Se nós temos Deus, se nós fazemos a nossa parte, se nós não nos acomodamos, então é possível vencer. Então esse texto de hoje nos mostra que Deus está ao lado dos pequenos. E no Evangelho, Jesus se encontra lá com muita gente. Estão ali de olho nele os fariseus, os saduceus, aqueles que viviam cuidando dos seus gestos, das suas palavras. E Jesus diz para alguém que é excluído, um homem que tinha mão seca: vem para o centro. Deus sempre coloca no centro os pequenos, os pobres, os abandonados, aqueles que têm menos possibilidades. Vem para o centro. E Ele nos chama: vem para o centro. Aquele homem tinha mão seca, e Jesus o cura. E todos ficam depois planejando como matar Jesus, porque incomodava eles, porque Jesus fazia o bem. Então vamos pedir que Deus nos cure das nossas securas. Nós podemos não ter a mão seca, mas podemos ter um pouco de secura no coração. Podem estar secos os nossos sonhos, não sonhamos mais. Podem estar secas as nossas esperanças. E Jesus está nos convidando: vem para o centro, vem para o centro. Ele pode curar-nos, Ele pode nos ajudar, Ele pode nos fazer levantar, Ele pode dar um novo sentido para a nossa vida. Quando nós estamos tristes, quando nos sentimos desamparados, Deus diz: vem meu filho, vem minha filha. Jesus diz: vem para o centro. É com você a minha preocupação. Eu não estou me importando com aqueles que querem me acusar, com aqueles que são prepotentes, que acham que podem tudo. Para você que eu vim. De fato Ele diz: eu vim para os pecadores. Quem está são não precisa de médico, quem precisa de médico é quem está doente. Então, se nós temos alguma dificuldade, se nós temos alguma fraqueza, se nós nos sentimos secos em algum aspecto, Jesus nos convida: vem para o centro. E Ele pode nos restituir a vida, nos restituir a alegria, nos restituir a esperança, a vontade, a fortaleza, a coragem que às vezes nos falta. Então que essa palavra de Deus hoje seja para nós um alimento forte. O pequeno não tenha medo da sua pequenez. Coloque Deus como Davi: Deus está comigo. E ele foi confiante e enfrentou o grande, o prepotente, enfrentou aquilo que parecia impossível, uma realidade intransponível. Ele enfrentou e Deus estava com ele e ele venceu. E Jesus convida: vem para o meio.
tenhamos medo de dar esse passo. Não tenhamos medo de aceitar esse convite de Jesus. Todos nós somos discípulos missionários. O Papa Francisco, no seu documento agora, Exortação Apostólica, Alegria do Evangelho, o Evangelho da Alegria, ele nos convida a todos para sermos pregadores, anunciadores dessa palavra que liberta, dessa palavra que nos faz sair de nós mesmos. Vale a pena anunciar, vale a pena transmitir para os outros, passar para os outros a experiência de Deus que nós já fizemos. Se Deus foi bom para nós, Ele pode atingir, Ele pode chegar a outras pessoas através de mim, através do meu batismo, através do meu compromisso, através da missão que eu assumi no meu batismo. Hoje há um grupo aqui que está terminando o curso de missiologia. Eu gostaria de pedir que viesse aqui à frente, o grupo da missiologia, por favor, lá da PUC. Não são muitos não, mas estão vários aqui, todo o grupo de missiologia. Esse grupo, alguns aqui são da nossa paróquia, mas outros são de várias partes do Brasil, até da Argentina, vieram para participar aqui na PUC de Curitiba. É um curso que eu participava, que eu ajudava, e esse é o terceiro grupo já, a terceira turma. E pode vir o Dario também, que é um dos professores do curso, se houver mais algum professor, pode vir. Esse grupo vem aqui para nos lembrar que a missão é a tarefa de todos. Não existe batizado que não seja missionário. E ser missionário não é só ir para a África. Em qualquer lugar que nós estamos, nós podemos realizar a missão. Nós podemos ser missionários. Então esse grupo aqui, depois dessa formação grande que tiveram, eles podem ajudar a formar outros missionários, a criar essa consciência da missão na igreja, que por tanto tempo ficou adormecida. Muitas vezes se falava que o missionário é aquele que estava longe, aquele que ia para longe. Não, todos nós somos missionários. Eu gostaria que rapidamente ele se apresentasse dizendo o nome e de onde que vieram. Boa noite. Eu sou a Romilda, eu sou aqui de Colombo mesmo e tive o prazer de ir para a África. Quem mora aqui deve conhecer e saber. Fiz um pouco disso que o Padre Luiz diz e aprendi um pouco de lá. É muito interessante. Meu nome é Gutenberg, sou natural de Alagoas, Maceió, e sou diácono, pertenço à Prelazia do Chico. Eu sou irmã Neide, missionária serva do Espírito Santo, e estou missionária em Rondônia. Sou Leotilda, aqui da paróquia Santa Terezinha, que trabalha no Terceiro. Irmã Marquise, catequista franciscana. Atualmente eu estava na Argentina, lá na Patagônia, e na província de Rio Negro. Eu sou a irmã Rosa, estou trabalhando no Mato Grosso, Prelazia de São Félix, franciscana de São José. Irmã Margarida, franciscana de Síssi, sou paranaense também, estou trabalhando na Prelazia de São Félix da Araguaia, Mato Grosso. Eu sou a Beth, sou de Viamão, uma da rede Santa Cruz, a paróquia Santa Cruz, rede de comunidades. Meu nome é Marici, eu sou daqui da paróquia Santa Terezinha, da comunidade São Miguel Arcanjo, e sou da Pastoral da Juventude. Sou padre José Geraldo, trabalho na Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Sou padre diocesano. Sou Antônio, natural da Bahia, e
diácono da Diocese de Campo Limpo, São Paulo. Eu sou o Danilo, aqui de Curitiba mesmo, estou na coordenação do Covid e de vez em quando a gente dá algumas aulas na PUC, dessa vez com uma responsabilidade maior ainda, porque eu substituí o Dom Luiz Fernando. Eu sou a Mari, aqui da paróquia Santa Terezinha, da Matriz. Tive a honra de estar também com uma experiência lá na África e a honra de trocar uma experiência praticamente do Brasil e do mundo com esses missionários. Cada um tem uma história, então foi uma honra realmente passar esses 30 dias, 15 dias do ano passado e 15 dias agora, trocando essa experiência com esses missionários. O diácono Antônio, no ano passado todo, ele ficou um ano lá em Moçambique, fazendo uma experiência, acabou o estudo de teologia, antes de se ordenar diácono, passou um ano lá trabalhando na Diocese de Pemba. E agora, em dezembro, foi ordenado diácono. E dia 10 de maio vai ser ordenado padre. Né? E o diácono Gutenberg, esse jovem aqui, depois da gente se inscrever um pouco e de conversar ontem, acertamos as contas, né? Ele vai trabalhar também na Diocese de Pemba, em Moçambique, daqui a uns 2 meses ou 3 meses. Então ele se propôs, se ofereceu, né? E então vai trabalhar lá também como diácono até a ordenação sacerdotal. Bom, eu gostaria que vocês acolhessem com uma salva de palmas esse grupo de missionários. Vocês viram que há padres, diáconos, irmãs, pais, mães de família, jovens, né? Todos somos missionários. Então, parabéns a vocês, Deus abençoe. Bom, por esse esforço diferente. Podemos ficar de pé? E eu gostaria agora de, como nós já falamos bastante, apresentamos um pouco, nós fizéssemos um minutinho de silêncio e cada um faça o seu pedido a Deus, a partir da palavra de Deus que nós ouvimos, que nos convida a não ter medo das nossas fraquezas, podemos apresentar agora as preces a Deus.